Com a palavra, o embaixador Paulo Roberto. Em homenagem ao ex-senador, ex-deputado Roberto Campos, senador Cidinho Santos, do seu estado natal, Mato Grosso, meus agradecimentos por essa sessão, pelo convite a mim formulado, assim como ao deputado Paes Landim, que tornou essa sessão conjunta das duas casas. Quero cumprimentá-lo, senador Cidinho Santos, pelo excelente folheto que o senhor fez sobre o Roberto Campos, realmente um trabalho primoroso de edição. Senhores senadores, senhores deputados, caros amigos, admiradores do ex-senador, diplomata e economista Roberto Campos, eu vou me permitir, em primeiro lugar, senhor senador Cidinho Santos, esclarecer que não compareço a esta sessão enquanto diretor do Instituto de Pesquisa de Relações Internacionais, pertencente à Fundação Alexandre de Gusmão, do Itamaraty, mas simplesmente como cidadão brasileiro, como professor, como autor e organizador deste livro, O Homem que Pensou o Brasil, Itinerário Intelectual de Roberto Campos, uma obra que eu empreendi sem que qualquer demanda externa ou sugestão institucional me fosse feita, unicamente pelo prazer intelectual de compor uma obra em homenagem a um grande cidadão brasileiro, como expressão da minha admiração intelectual por um homem, por um economista, por um colega diplomata, em relação ao qual, aliás, eu me sentia uma espécie de opositor ideológico na minha já distante juventude esquerdista, não é? Nessa ocasião tive o privilégio, uma primeira vez, de assistir a um pronunciamento do então ministro do Planejamento, Roberto Campos, numa faculdade em São Paulo, em defesa do Programa de Ação Econômica do governo em 1966, não é? Senhor presidente, ainda são relativamente raros os brasileiros que podem exibir a felicidade de chegar aos 100 anos, como é o caso, por exemplo, de outro ilustre diplomata, liberal como Roberto Campos, ainda que não economista, mas pensador político e filosófico, José Oswaldo de Meira Pena, que também comemorou 100 anos no último mês de março. São ainda mais raros, senhor presidente, os indivíduos que, chegando ou não aos 100 anos de vida, podem ser lembrados por grandes feitos em favor do país ou da humanidade em geral. Roberto Campos, que teria chegado aos 100 anos nesta data, não teve essa felicidade, mas ele já tinha obtido, ainda em vida, a raríssima distinção de ter se convertido em verdadeiro ícone da inteligência nacional, em insigne representante de uma classe muito restrita de indivíduos que alcança a glória ainda durante a sua longa vida ativa. Isso numa sucessão de pequenas vitórias, obtidas com muito esforço individual, com muita dedicação aos estudos, com uma persistência notável para quem, finalmente, tinha saído de origens modestas, no Mato Grosso, e que parecia destinado a uma vida monástica, tal era a sua paixão pelos estudos, mas dispondo de recursos familiares extremamente modestos. Roberto Campos se distinguiu, em primeiro lugar, enquanto diplomata, desde 1939, admitido por concurso do DASP no Itamaraty. Depois, como economista de altíssima qualidade, a partir da sua formação nas universidades George Washington, de Washington, e Columbia, de Nova York, em 1947. Em seguida, mediante seu crescimento na condição de tecnocrata preparadíssimo, na fase de construção do moderno Estado brasileiro, por meio de sua participação na Comissão Mista Brasil-Estados Unidos, aqui já evidenciada pelo deputado Paes Landim, no início dos anos 50, o que foi consolidado quando de sua nomeação, no decorrer dos anos 50, como diretor e mais adiante como presidente do BNDE, dois cargos a que ele renunciou quando percebeu que a entidade estava sendo usada para fins políticos, não para a finalidade precípua para a qual tinha sido criada. Não hesitou tampouco em renunciar à embaixada em Washington, ainda em meados de 1963, quando teve a certeza de que o presidente Goulart não estava preparado para o cargo que ocupava e colocava em risco a credibilidade do Brasil no exterior, ao exercer o que o distinguiu durante boa parte de sua carreira no PTB, demagogia política e populismo econômico.
não esteve nem de longe envolvido no movimento que levou ao golpe de 64, uma vez que passou boa parte do primeiro bimestre do ano, 64, viajando pelo Extremo Oriente, que ainda conhecia mal naquele momento. Quando voltou ao Brasil, o golpe já tinha chegado à sua fase decisiva, e foi assim que, sem pedir e sem buscar, tornou-se o ministro símbolo da primeira fase do governo militar, do regime militar, o homem que presidiu ao mais importante processo de reformas já conhecido no Brasil em todos os tempos. A maior parte das reformas por ele empreendidas, junto com seu colega da Fazenda, Otávio Gouveia de Bulhões, de certa forma perdura até hoje, ainda que muitas delas deformadas por erros e distorções acumuladas ao longo do tempo, especialmente na área tributária. Mas, pergunto, o que faria hoje, se vivo fosse, Roberto Campos, ante a situação vivida pelo Brasil e pelos brasileiros, depois de mais de uma década de descalabros perpetrados no terreno econômico e em outros domínios da vida pública também? Em primeiro lugar, creio que Roberto Campos teria morrido deprimido ao contemplar a grande destruição construída pelos companheiros no poder. Muito por inépcia administrativa, ainda mais por incompetência econômica, mas também por uma corrupção nunca antes vista no Brasil. Em segundo lugar, não lhe seria muito difícil conceber um plano de salvação nacional, um programa completo de recuperação econômica, ele que já tinha concebido vários, desde os anos 50, com sucesso variado, segundo os dirigentes políticos de cada momento. Ele poderia, por exemplo, retomar quase inteiramente o seu pronunciamento feito neste Senado, seu pronunciamento inaugural, feito em 8 de junho de 1983, e resumido no capítulo 19 do seu livro de memórias, intitulado As Lições do Passado e as Soluções do Futuro. Ele diz, na sua lanterna na popa, que esse discurso, abro aspas, foi talvez a melhor peça que já escrevi, como síntese de problemas e propositura de soluções, fecha aspas. Com exceção do problema da dívida externa, hoje relativamente relevante, mas não da dívida doméstica, este dramático, todas as demais questões por ele abordadas nesse discurso inaugural guardam notável semelhança com o pavoroso quadro atual, como ainda se aplicam inteiramente os remédios que ele propunha naquela ocasião. Recomendo aos senhores senadores, aos deputados, que releiam atentamente tudo o que ele disse naquele dia de 1983, para constatar o que estou afirmando agora. Ali figuram um programa completo de regeneração do Brasil, um conjunto factível de soluções, totalmente válido para os dias que correm, tanto no diagnóstico quanto nas prescrições de políticas econômicas. Eu também recomendaria que se lesse atentamente o seu discurso de despedida da Câmara dos Deputados, aqui já relembrado pelo deputado Paulderney Avelino, realizado 16 anos depois, em janeiro de 1999, quando ele se despedia da Câmara, num pronunciamento que ele mesmo chama de retrospecto melancólico, ao fazer um balanço bastante frustrante da imensa distância que ele constatava existir entre o potencial de reformas e as possibilidades de progresso alinhadas em seu discurso do início do mandato parlamentar em 1983 e o desempenho finalmente medíocre seguido pelo Brasil no período decorrido desde então. Ele listava, entre outras, reformas que tinham deixado de ser feitas, aliás, até hoje. Abolição de monopólios estatais, reformas estruturais do Estado, administrativa, fiscal e previdenciária, privatização de estatais e outorga de serviços. Finalmente, senhores senadores, termino por imaginar que Roberto Campos, se vivo fosse, ficaria muito frustrado com o funcionamento desta casa, das duas casas do Legislativo, na qual se exerceu durante 8 anos aqui e nos 8 anos seguintes na Câmara, durante os quais travou muitas batalhas contra os inimigos das reformas, contra as corporações de ofício, contra os mandarinhos do Estado, contra os monopolistas e estatizantes de todos os tipos. Ele não deixaria de constatar uma baixa propensão a empreender essas reformas necessárias e uma tendência a eludir o grave problema da baixa produtividade no legislativo em geral,
ao lado da procrastinação em cortar na carne das suas próprias despesas, em face do grave problema fiscal e orçamentário enfrentado pelo país. Campos se perguntaria o que aconteceu com a Câmara Alta, com este Senado, que reluta em enfrentar de modo corajoso a vasta lista de reformas que a sociedade exige da representação política. Senhores senadores, deputados, releiam ou leiam Roberto Campos, como eu mesmo fiz para a feitura desse livro, O Homem que Pensou o Brasil, e reflitam sobre suas palavras e sobre os seus ensinamentos. Aos 100 anos do seu nascimento, Roberto Campos ainda tem muito a nos dizer. Muito obrigado pela oportunidade que me foi dada, senhor senador. Muito obrigado. Obrigado, embaixador Paulo Roberto de Almeida. Prazer recebê-lo aqui. Agradecer a presença de todos nessa data importante do centenário desse grande homem, Roberto Campos.